Olá, sexto ano, espero que estejam todos bem. Estamos iniciando uma aula de língua portuguesa agora. Na semana passada nós começamos a falar sobre os relatos de viagem e nós vimos que esse tipo textual, esse gênero textual, na verdade, desculpa, é um tipo de literatura, né, que é utilizado para narrar aventuras, né, e viagens que são feitas. Bom, qual que é o intuito desse gênero textual? Nós vimos que o intuito desse gênero textual pode ser entreter, pode ser informar, né? Onde que eles são comuns? Nós vimos que eles são comuns na internet, em jornais, em revistas, né? As pessoas escrevem nos seus próprios diários, podem ser diários digitais, podem ser diários de papel, né? E esses escritos podem ser publicados em formas de livros, em formas de blogs, né? Esses blogs podem ser vídeos, podem ser um site, né? Ou um Instagram, pode também ser uma carta, né, enviada para alguém, coisas do tipo. Então vocês ficaram com algumas atividades para fazer durante a semana em relação ao texto que nós temos para ler. E hoje nós vamos começar a falar sobre sujeito e predicado, tá? Sobre sujeito, na verdade, tá lá na página 11. Antes de nós falarmos sobre sujeito, nós precisamos fazer uma diferenciação entre frase e oração. Nós já estudamos o que é uma frase, né? A frase é um conjunto de palavras ou apenas uma palavra única que faça sentido, tá? A frase precisa iniciar com letra maiúscula e terminar com algum tipo de pontuação, seja um ponto final, seja uma exclamação, seja uma interrogação, tá? Porque nós temos frases que são afirmativas, nós temos frases que são exclamativas, nós temos frases que são interrogativas, imperativas, nós temos vários tipos de frases. Mas a frase, ela não tem nenhum tipo de exigência de palavra que faça parte dela, a não ser que aquilo faça sentido. Então, se alguém grita socorro, ou ajuda, ou vem aqui, tudo isso são frases. Por quê? Porque o sentido está completo, ainda que sejam apenas palavras, né, que estão ali completando, né, essa frase. Já a oração, o que é uma oração? Uma oração também é um conjunto de palavras, mas qual que é a exigência da oração? Que exista um verbo nela. Então, para que tenha-se uma oração, ela precisa ter um verbo, tá? E é aí que o sujeito entra. Por quê? Porque se eu tenho uma ação sendo executada, né? Se eu tenho um verbo, porque o verbo é aquela palavra que indica alguma ação sendo feita. Se eu tenho uma ação, eu tenho alguém que realiza essa ação. Então, se eu digo foi ao mercado, logo vem a pergunta, quem? Quem foi ao mercado? Ou se eu digo saiu, quem saiu, não é verdade? Então, saiu para onde, né? Então, são orações. Por quê? Porque eu tenho um verbo, não é apenas uma frase. Apesar de fazer sentido, é uma oração porque há a presença de um verbo. E o sujeito é o nome que a gente dá à pessoa que realiza a ação dentro de uma oração, tá? Então, o sujeito, nós dizemos em língua portuguesa, que é um dos termos, dos elementos essenciais de uma oração, tudo bem? Nós vamos estudar 3 tipos de sujeito por enquanto. O sujeito simples, que é quando eu só tenho um núcleo, uma pessoa, um elemento que realiza essa ação.
O sujeito composto, que é quando eu tenho dois ou mais elementos que realizam a oração. Por exemplo, a ação, desculpa. Por exemplo, Maria e José foram ao mercado. Eu tenho dois elementos, né? Maria e José. Filmes e livros são o meu hobby favorito. O que é meu hobby favorito? Livros e filme. Isso, livros e filme. Então, eu tenho dois, certo? Se são dois, é porque é um sujeito composto, beleza? E o sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? É quando ele não está explícito na frase. Por exemplo, foi ao mercado. Quem? Quem foi ao mercado? Eu sei que alguém foi, mas eu não sei quem. Saiu cedinho de casa. Quem saiu cedinho, né? Então, alguém fez a oração, mas a ação, mas eu não consigo identificar quem, né? Muito bem. Então, 3 tipos de sujeito nós estamos estudando até agora. O sujeito simples, somente um núcleo. O sujeito composto, 2 ou mais núcleos. E o sujeito oculto, que é quando eu sei que alguém realizou a oração, mas eu não consigo identificar quem por enquanto, tá? Atividades, então, vocês vão fazer páginas 11, 12 e 13 do livro didático, tá bom? E lá no livro de atividades, vocês vão fazer os exercícios. Só um minutinho. Das páginas 2 a 6 e da página 17 a 19. Combinado? Bons estudos essa semana e até a próxima aula de língua portuguesa. Tchauzinho!